Neste módulo você aprenderá a alinhar e distribuir objetos nos documentos do Illustrator. Esta é a parte mais difícil para quem está migrando principalmente do CorelDRAW para o Illustrator. Muitas pessoas têm dúvida como criar linhas guia, como funcionam os métodos de alinhamento entre objetos, que interpretam de maneira diferente, porém fácil em relação ao CorelDRAW. São dois programas que têm a mesma finalidade, porém alguns recursos são bem diferentes de serem aplicados entre um e outro. Eu vou utilizar este arquivo para esta lição, este módulo, que é o alinhamento e distribuição, a pasta 06 de arquivos do curso. Dê um duplo clique e abra o documento no Illustrator. Aqui então eu tenho estas imagens criadas aqui, esses vetores criados aqui no Illustrator. Vou falar primeiro sobre alinhamento em relação ao palco. Eu vou selecionar estes objetos menores aqui em cima, clica, arrasta, seleciona todos. Lembrando que se sua visualização não estiver desse jeito, pressione Ctrl 0 para ajustar aqui a visualização ou dê um duplo clique na Hand Tool. Selecionados os objetos, eu vou ocultar esses objetos porque eu quero trabalhar só com esses aqui. Então, quando você quiser ocultar um ou mais objetos no Illustrator, você seleciona os objetos que você deseja ocultar e pressione Ctrl 3 ou vá pelo menu de objetos, Hide, selecione a opção Selection, esconder a sua seleção, Ctrl 3. Se você quiser que a seleção que você escondeu volte, o atalho é Alt Ctrl 3, ela volta. Ctrl 3 esconde, Alt Ctrl 3 volta. Então Ctrl 3 esconder. Essa opção de voltar tem aqui pelo menu de objetos, Show All. Então eu tenho estes três aqui que ficaram visíveis no palco. Vou posicionar cada um em um local aqui do documento. Eu vou alinhar este documento em relação ao palco. Existe a aba aqui flutuante, a paleta de alinhamento, é o Shift F7 para habilitar o alinhamento, está aqui como eu já tinha configurado, e aqui existem as opções de alinhamento e distribuição dos objetos no palco ou entre eles mesmos. Os métodos de alinhamento no Illustrator, eu ia falar alinhação, já pensou onde eu ia tirar essa palavra? Os métodos de alinhamento no Illustrator são bem simples, você nem necessita da paleta Align, porque você pode selecionar os objetos que você deseja alinhar. Não aparece as opções, mas se você seleciona dois objetos, aparecem as opções de alinhamento aqui em cima. E tem este quadradinho aqui, que vai determinar com que base será feito o alinhamento. Então você clica aqui neste quadradinho e você vai escolher aqui a opção Align to Selection. Ele vai alinhar pela seleção ativa. Então eu vou selecionar essa opção, que é como padrão. Vou dar um clique aqui nessa opção, que é o alinhamento pelo centro na horizontal. Eu vou dar um clique, ele alinhou. Então você perceba, vou voltar aqui, ele moveu os dois objetos. Ele não se baseou em um outro objeto para fazer o alinhamento. Você vai aprender tudo isso neste módulo, como alinhar 2, 3, 4 com base em um objeto só. Você vai aprender tudo isso. Primeiro vamos falar então de alinhamento em relação ao palco. Você precisa selecionar nesta opção aqui de base de alinhamento, ou pelo painel Align, tem aqui também. Você vai selecionar a opção Align to Artboard. Aí você tem as opções de alinhamento pelo canto esquerdo, alinhamento pelo canto direito ou alinhamento central. A mesma coisa aqui, alinhamento ao topo, alinhamento pela base e alinhamento central. Está exatamente no centro aqui das artboards. Se eu selecionar os três objetos, eu posso fazer este alinhamento da mesma forma. Seleciona a opção que você deseja, que de base de orientação para o alinhamento, centro, centro, novamente aqui, fica certinho, todos um em cima do outro, dependendo da ordem que está aqui nos layers, né, um que vai aparecer primeiro, estão todos alinhados ao centro. Você pode também alinhar os objetos
em relação ao centro, mas que não mude a posição dos objetos. Você pode fazer isso se você tiver um fundo, fica até mais fácil, ele vai alinhar pela base, mas você precisa criar grupos de objetos, agrupar os objetos, precisam pertencer a um único elemento para que este alinhamento não altere a posição atual dos objetos. Eles vão manter a distância entre eles, porém será feito o alinhamento central. Como por exemplo, neste caso aqui. Eu vou colocar os objetos aqui, um ao lado do outro. Neste espaço aqui mais ou menos, vou selecioná-los e vou agrupar. Vou pelo menu de objeto, seleciono a opção Group. Grupos podem ser criados dentro de grupo, que é o caso aqui. Dentro de cada um desses já era um grupo, que são diversas formas que criaram aqui essa estiar, né, os efeitos aqui dentro. Então, já era um grupo. Você pode criar grupo em cima de grupo, quantos grupos você quiser. Mas os subgrupos falaremos mais para frente. Então, mas eles estão unidos agora, esses objetos. Eles estão unidos, são um grupo. Então, quando eu criar o alinhamento agora, eles não modificarão as posições atuais dele em relação um ao outro, e sim manter como se fosse um único objeto, tudo fosse um único objeto, será alinhado pelo palco. Clico aqui nessa opção e clico aqui nessa opção, estão alinhados corretamente, estão agrupados. Agora eu vou desagrupar os objetos, seleciono os três, menu de objeto, um grupo. Agora esses estão independentes. Na próxima aula eu vou mostrar como alinhar os objetos tendo um outro objeto como base, que é o caso aqui. Eu selecionei os dois naquela hora, vou colocar aqui Align to Selection. Agora eu seleciono esse, perceba que os dois vão se mover, né? Um moveu para a direita e o outro moveu para a esquerda. Como ancorar um para ter como base? Vai aprender então na próxima aula.